Agradecer aí, Marcelo, o convite, e acho importante ter iniciativas de discussão sobre o Rio de Janeiro. Até hoje, mesmo depois de, já fazem o quê? Mais de 50 anos da mudança da capital, mas as permanências culturais são muito fortes e nós temos, até hoje, muito pouca reflexão organizada, permanente, sobre o Rio de Janeiro. Então, o surgimento da Casa Fluminense é excelente, né? E está aqui a professora Valéria também lá do Estudo de Economia, mas tem iniciativas, quer dizer, individuais importantes, mas até hoje reflexão permanente é muito pouco, né? Se nós olharmos, por exemplo, o site dos programas de mestrado e doutorado em Economia, nós não vamos ver nenhuma linha de pesquisa permanente em Economia Regional Fluminense. O próprio IPUR, na verdade, ele estuda pouco Rio de Janeiro, estuda muito regional, urbano, mas pouco Rio de Janeiro. Eu sempre que venho aqui na UERJ, eu tenho um enorme carinho pela UERJ, nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui em Caxias, mas trabalhei na UERJ durante 3 anos, lá com o Ezio Cordeiro, criamos lá um grupo de pesquisa sobre o Rio de Janeiro, e depois também não teve continuidade. Eu sempre que vou na UERJ, eu faço uma provocação dizendo que a UERJ é mais uma federal do Rio de Janeiro, né? E que as principais áreas de excelência é a medicina social, é o direito, né? Agora está dando aí o ministro do Supremo, mas reflexão regional permanente tem na geografia, tem na história, mas tem pouca coisa. Eu acho que a UERJ e aqui eu vi que tem um mestrado que tem um enraizamento maior, mas o próprio governo do Estado também tem culpa, porque, na verdade, nunca provocou, quer dizer, a UERJ no sentido da UERJ ser uma instituição de suporte, de reflexão sobre o Rio de Janeiro. E isso é muito grave, porque quem pode ter um papel mais crítico é a universidade. Quer dizer, as instituições empresariais tendem a ser muito chapa branca, o governo, por obrigação, ele é otimista e vai estar divulgando as coisas que ele vai fazer, está fazendo, e essa ausência de uma reflexão mais organizada, como tem em São Paulo, como tem em Minas Gerais, como tem em outros estados, né, também faz com que haja um desconhecimento maior e que haja também, muitas vezes, a gente fica a reboque de lobbies. Quer dizer, eu poderia estar citando aqui vários casos de estratégias equivocadas a partir de lobbies existentes, né? O setor empresarial aqui é frágil, aí o setor de ônibus tem uma força muito grande, construção civil, até pela história de capital. Bom, e aí eu estou trazendo aqui, quer dizer, alguns dados aí para a gente discutir, né? E, enfim, mania de economista também, mas procurando pensar aí a questão metropolitana, e eu tenho defendido a tese que a gente tem uma... talvez você tenha que chegar um pouquinho para lá. Eu tenho defendido a tese que, na verdade, existem muitas especificidades no Rio de Janeiro e na sua região metropolitana que são poucas entendidas. Às vezes as pessoas falam, não, isso é Brasil. Às vezes não, às vezes é Rio. Às vezes é pior e é Rio, né? Se a gente olhar o conjunto, quer dizer, dos indicadores da região metropolitana do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, a gente vai perceber a maior precarização do Rio de Janeiro. O próprio prefeito novo aqui de Caxias tem dito que 40% das escolas municipais de Caxias não tem cano d'água, né? Então, e aí fica às vezes demonizando o professor, porque o salário do professor aqui é alto, e aí tem um resultado péssimo no IDEB, mas é sempre um conjunto de coisas. Ora, se 40% das escolas não tem cano d'água, né? Certo? A maior parte das ruas de Caxias não teria endereço nem CEP, né? Tem município importante da Baixada, o secretário de administração é um tradicional matador do município. Enfim, então a gente vai vendo, quer dizer, um conjunto de situações, determinado marco institucional extremamente complexo e que eu estava vendo aqui, quer dizer, enfim, a palestra antecedente, falando da questão da participação. Realmente a gente tem que conseguir ter visibilidade para a Baixada, para a periferia, né? E conseguir, quer dizer, dar uma virada também do ponto de vista político. Eu trabalhei no trabalho do Arco Metropolitano e no trabalho do Arco Metropolitano a gente dividiu ali a Baixada Fluminense e a periferia da metrópole em 3 regiões e ali está aquele vermelhinho ali é o Arco, que na verdade foi feito para articulação ali com o terminal de contêiner de Itaguaí. O Arco pode ser uma coisa importante, pode ser uma coisa muito ruim. Quer dizer, eu acredito que o Arco ele vai estar dependendo de como ele seja feito. Quer dizer, o Arco pode ser uma linha vermelha, pode ser uma Avenida Brasil. Eu acho que devia ser uma linha vermelha.
A região metropolitana do Rio de Janeiro, uma das coisas que ela tem de melhor com relação à região metropolitana de São Paulo e Belo Horizonte são as áreas verdes, que até depois vou ter outra apresentação. E o arco ali vai margeando essas áreas verdes, vai margeando as reservas, e é claro que quando chega maior facilidade de transporte, isso pode gerar uma ocupação desordenada. Então, quer dizer, o arco metropolitano ele pode ser um facilitador em termos de logística e de atração de atividade produtiva para essa região que precisa, porque tem muito pouca atividade econômica ainda, mas pode ser também um instrumento de expansão, inclusive desordenada, de novas moradias, e aí vai ser muito ruim. Os urbanistas hoje, hegemonicamente, eles defendem a tese de que as cidades elas não devem se expandir mais territorialmente, porque a população hoje não cresce mais, a população da região metropolitana ela cai em torno de 8% de 2000 para 2010, então hoje todas as políticas urbanas elas procuram adensar as cidades e não expandir. Ao contrário do Rio de Janeiro, que a Olimpíada vai ser na zona de expansão da cidade, em Barcelona foi numa área central degradada, Londres foi numa área central degradada, né? E então a gente deveria ter cuidado, quer dizer, por quê? Porque sempre que eu expando territorialmente a cidade, eu vou ter que levar a infraestrutura para novas áreas. Se eu tenho, claro que eu não posso ter um número excessivo de habitantes por quilômetro quadrado, mas se eu tenho um número pequeno, isso vai significar que eu vou ter que levar a infraestrutura para uma área muito maior e ela vai ser muito mais custosa, tanto para investimento quanto para manutenção. Como hoje a tendência da população não crescer mais, eu acho que a política na periferia seria para trazer saneamento, água, esgoto, moradia melhor para quem já mora aqui, mas não estimular mais pessoas a virem morar aqui. E aumentar emprego para quem mora aqui, porque a periferia da região metropolitana do Rio, objetivamente, ainda é dormitório, tanto que a gente tem um tempo de transporte na periferia da região metropolitana do Rio maior do que a de São Paulo. Né? Por quê? Porque na periferia de São Paulo tem muito mais emprego, uma estrutura produtiva bem melhor do que aqui. Então, eu acredito que a gente deve procurar trabalhar com, trazer infraestrutura para essa região, trazer emprego, trazer atividade produtiva, que inclusive vai aumentar a capacidade de receita das prefeituras. Aqui em Caxias, às vezes, a Reduc traz recurso, é claro, para a prefeitura, e o dinheiro é muito mal gasto, mas se a gente for olhar com atenção, às vezes eu acho que aqui em Caxias se tem a impressão, ou no estado do Rio de Janeiro, que a receita por habitante ainda é maior do que de fato ela é. Ela é uma boa receita, mas nem de longe é o que alguns municípios têm, ou muitos municípios de São Paulo. Quer dizer, acho que aqui também dá para aumentar essa receita se houver maior densidade produtiva, que você vai ter mais base de arrecadação. E outros municípios da Baixada têm uma receita pública muito baixa. Ou seja, tem muito pouco recurso e gasta muito mal. Mas vamos lá. Aí seguem as 3 regiões, pode ir, Léo. O Rio de Janeiro ele vai ter uma perda bastante grande, alguns autores até dizem que foi uma perda simbólica, mas está longe de ser simbólica. Nós fomos a economia que mais perdeu participação no PIB nacional, de 70 para cá. Nós perdemos a segunda posição para Minas Gerais em termos de emprego formal, né? Em termos de emprego na indústria de transformação, o Rio de Janeiro passou a ser o 6º. Nós perdemos a 3ª posição para Minas, a 2ª posição para Minas, o Rio Grande do Sul passou para a 3ª, Paraná, Santa Catarina, hoje nós somos a 6ª posição. Né? E por que a indústria de transformação, que eu estou dando agora a ênfase a ela? Porque quando a gente pensa em economia regional, a gente tem que pensar atividades exportadoras. Ou seja, atividades que podem atrair renda para a região. O cabeleireiro vai depender da renda que já tem aqui. A indústria, como ela vende para outras regiões, ela traz renda para a região. Atividade de turismo, ou seja, todas aquelas atividades que podem vender para outras regiões, em desenvolvimento regional tem mais importância, principalmente se pegar uma região que esteja degradada ou de baixa renda, né, você tem que ampliar a renda dessa região. Como é que você faz isso? Trazendo renda de fora. E a atividade industrial ela tem muito esse papel, paga um salário médio alto. Na verdade, uma boa parte da inovação tecnológica continua vindo da indústria e hoje se volta a ver que, ao contrário do que alguns pensaram nos anos 90, mesmo no quadro da 3ª Revolução Tecnológica, a indústria continua tendo um peso relevante. Em termos de CMS, o Rio de Janeiro também é ultrapassado em 2004 por Minas Gerais. E
e a baixa capacidade de arrecadação, porque tem pouca densidade produtiva, né? Isso é dramático se a gente perder os royalties. Ou seja, o Rio de Janeiro não recebe o ICMS da extração de petróleo, o Rio tem uma base de arrecadação de ICMS baixa. Se a gente perder os royalties ou perder uma parcela significativa dos royalties, realmente o Estado do Rio de Janeiro vai ficar numa situação muito difícil e pode voltar a viver outro ciclo vicioso. Então, o desafio também é como é que eu amplio a estrutura produtiva para ter base de arrecadação. É um equívoco. O Rio de Janeiro se fala muito dos mega investimentos, dos megas eventos. Às vezes, algumas pessoas acham que a questão econômica já está resolvida e que você precisa mitigar isso com a questão ambiental, com a questão de infraestrutura. Isso não é verdade. Ou seja, quer dizer, você tem grandes investimentos, mas esses grandes investimentos têm irradiado muito pouco, até porque falta infraestrutura. Eu agora estive lá em Campos Elíseos, 3, 4 dias atrás, já tinha estado lá 3 anos antes, ou 2 anos antes, no trabalho que a gente fez, e eu perguntei se já tinha ido indústria de plástico para lá, porque tem um polo gás químico, e a ideia era atrair uma grande fábrica que faz matéria-prima e depois atrair indústria de plástico, que aí é o que de fato gera emprego. Mas praticamente não foi indústria de plástico lá para Caxias. Porque um dos motivos é que não tem área com infraestrutura para botar. A gente viu ontem aquele incêndio, e ali em Campos Elíseos tem pessoas que construíram a sua casa usando a parede da fábrica como uma das paredes. Quer dizer, ali com fábricas que são complicadas. Ou a prefeitura tinha uma área industrial, a prefeitura fez Minha Casa Minha Vida lá. E agora estão, o povo que está morando nessas casas está reclamando do barulho e para se tirar a fábrica de lá. Ou seja, na verdade, a gestão pública aqui na Baixada realmente é uma zona. Na verdade é essa. Tá certo? E a gente tem que estar discutindo isso, tem que estar trazendo a ideia e a cultura de planejamento, né? Enfim, eu dava consultoria para a Prefeitura de Caxias e vivia a transição do Washington para o Zito só vivendo para saber exatamente o que é. Né? No último dia, Marcelo, tinha... Conta a lenda, né? Conta a lenda não, eu vi, né? O Washington queria terminar de assinar todos os cheques para pagar as pessoas e mandou lá os pessoal de dia 31 para trabalhar. O que o Zito fez? O que se conta? Que sequestrou a segunda moça que tinha que assinar os cheques e aí não se conseguia assinar o cheque. O Washington botou as pessoas para tentar catar onde é que o Zito tinha escondido a mulher, mas estava bem escondido, não conseguiu achar. Enfim, então, quer dizer, esse tipo de história, de lógica, é o que é o desafio também para a gente mudar, porque, na verdade, você só muda a gestão pública quando você traz a transparência da situação real e tem uma mudança do ponto de vista político. Vai lá. Está gravando, é perigoso, né? Mas é verdade isso. Pior é quando eu critico o Eduardo Cunha, né? Porque ele sempre processa todo mundo, né? Vamos lá. Isso que eu estava dizendo, quer dizer, eu estava até conversando ali com a Valéria, isso aí é um ranking das 3 metrópoles, com 50 mil habitantes ou mais, e aí eu coloquei ali a relação emprego industrial, população e idade ativa. E a gente vai ver que mesmo Caxias, tá certo? Que é o que tem mais, quer dizer, o total de emprego industrial direto é só 3,5% da população em idade ativa. Ou seja, não tem densidade industrial nem em Caxias, nem em Caxias. Uma vez, Valéria, tinham feito um trabalho sobre o Rio de Janeiro, sobre o Comperj. Aí disseram que Caxias ia ter muita potencialidade, que tinha tradição de emprego industrial. Eu cheguei para a pessoa que fez o trabalho e eu falei, olha, só tem 3,5% de emprego industrial com relação à população em idade de trabalhar. Aí a pessoa que fez o trabalho falou, não, mas é que o cliente queria alguma coisa otimista, eu botei isso lá. Então, quer dizer, reflexões como essa também servem, são importantes a gente adensar para evitar que possa ocorrer esse tipo de coisa. Que a gente tem que começar a discutir o Estado do Rio de Janeiro e a periferia da região metropolitana, que é o lugar mais problemático do Estado do Rio de Janeiro. Noroeste Fluminense é o lugar mais pobre, mas é muito mais arrumado, tem muito menos desigualdade. Dos 10 melhores resultados da educação no Estado do Rio de Janeiro, 5 estão no Noroeste Fluminense. Então, o grande problema social, de infraestrutura, de saúde, de educação, de emprego, de transporte, né, está na periferia da região metropolitana, esse é o nosso grande desafio. Ali é o tempo de transporte, pelos dados do censo, quer dizer, na verdade, aqui na periferia da região metropolitana, mais de 32% das pessoas levam mais de 1 hora a cada deslocamento, na periferia de São Paulo é só 25%,
São Paulo está avançando muito em termos de transporte sobre trilho, né, em redes de transporte sobre trilho. A periferia de São Paulo e de Belo Horizonte tem muito mais emprego do que a periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, se a cidade de São Paulo tem um trânsito pior do que a cidade do Rio de Janeiro, na verdade, na periferia, o nosso é pior do que a de São Paulo. Aí você vai, por exemplo, Japeri, né? Tá certo? Coitado de Japeri, sempre o concurso, né? Japeri, quer dizer, mais de metade da população leva mais de 1 hora a cada deslocamento. Queimados, 46%, quer dizer, Belfor Roxo, 43%, enfim. Então, uma das questões centrais é a questão de transporte, né? E a gente tem que ter uma discussão, quer dizer, sobre isso, e transporte, principalmente sobre trilhos, né? Vai lá. Educação, né? Essa aí é uma tabela que choca as pessoas, né? Isso aí são as notas do IDEB, novamente comparando os municípios das 3 metrópoles. Quer dizer, todos os piores resultados, ali pegando, aí, se não me engano, são só Itaboraí, né? Itaboraí e Itaguaí está um pouco melhor, depois ali todos os piores resultados são na periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro. A menor nota Itaboraí, 4,6, pior Belfor Roxo, 3,8, Japeri, 3,8. Juntando a isso, eu não tenho informação, ainda não organizamos isso, sobre o ensino médio, mas a gente sabe que o ensino médio no estado do Rio de Janeiro é muito ruim, ele só era melhor do que o do Piauí, né? E agora melhorou, nós estamos em 21º lugar, e com certeza nesse cenário ele é pior na periferia da região metropolitana. Você pega, por exemplo, o Complexo do Alemão, só tem uma escola lá hoje, que é a Tim Lopes, que foi feita recentemente, que está numa das beiradas. Antes não tinha nada. Cidade de Deus, pelo que eu sei, não tem uma escola de ensino médio. Na cidade do Rio de Janeiro, muitas escolas de ensino médio funcionam à noite, de favor, e aí a prefeitura fecha o laboratório, fecha a biblioteca. E aí, Valéria, também não é muito estranhar que a gente tenha 38% de Santa Cruz dos jovens sem estudar nem trabalhar num cenário desse, com esse tipo de falta de estímulo, né? Já peguei 40% dos jovens estão sem trabalhar nem estudar. Na região metropolitana, na periferia, boa parcela dos municípios, 1/3 dos nossos jovens entre 18 e 24 anos estão sem trabalhar, sem estudar. Como é que a gente dá motivação a essa garotada e como é que a gente reverte isso? Pode, por favor. Isso aí é água, e os dados do censo, água e esgoto, eles dão até um cenário muitas vezes melhor do que o que de fato existe. A gente vê um dinamismo econômico, quer dizer, um pouco melhor aí nesse período aqui já da variação do número de empregos, mas sai de uma base muito pequena, né? Então, o desafio do ponto de vista econômico é como é que eu vou... Na verdade, o desafio é um conjunto de políticas, né? Porque para eu adensar produtivamente, por que tem pouca indústria de plástico, quase não veio para cá? Porque não tem onde botar. Aí eu perguntei, por que não põe Xerém? Não, lá telecomunicações é vagalume, né? Quer dizer, então você precisa ter um conjunto de políticas, de infraestrutura, de água, de esgoto, seja para o cidadão, seja para atrair atividades produtivas. Mas teve alguma melhora, vai lá. Os últimos 12 meses, essa amarelinha é onde está crescendo mais do que Brasil, tá? Então a gente vê, quer dizer, um dinamismo econômico maior, principalmente aqui na Baixada Fluminense, aí de Queimados, né, que agora até ali caiu, mas que está crescendo bastante, que tem um distrito industrial lá que cresceu, mas é uma gota do oceano, né? Queimados é pequeno, e mesmo assim ainda é uma quantidade de emprego pequeno com relação ao tamanho do município. Vai lá. Receita corrente líquida. Essa aí o resultado, você vê ali os amarelinhos mais espalhados, que são os municípios da periferia da região metropolitana. Ou seja, em termos de entrega à sociedade, os dados são piores do que de receita pública. Então, além dos municípios não terem, muitos deles, uma receita grande, São Gonçalo, por exemplo, é 695, receita pública da prefeitura, isso, tá? E São Gonçalo tem uma receita pública per capita de R$700, quando São Paulo é 2.320, né? Então, você tem também, quer dizer, municípios da periferia da região metropolitana que têm pouca receita e gastam mal, né? Mas os dados de receita, tem municípios que estão melhor do que quando a gente vê entrega de educação, de outras coisas, então também tem um problema grave aí de gestão, né? A Baixada Fluminense, alguns municípios aqui sofrem com a regra do fundo de participação dos municípios. Por quê?
porque, se não me engano, só até 280 mil habitantes, o fundo de participação dos municípios vai crescendo conforme a população cresce. Quando você tem São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, quando você tem municípios muito mais populosos aqui do que na média das metrópoles, a gente também tem um problema da repartição do fundo de participação dos municípios, que é contrário e prejudica grandes municípios. Pode ir. Isso aí eu pedi para colocar esse dado para mostrar o seguinte, quer dizer, existe muita informação, quer dizer, no Rio de Janeiro, que a gente acaba tendo pouca, não tendo ela direito, né? Ali, por exemplo, a indústria de transformação, a cidade do Rio de Janeiro tem regiões em que o emprego industrial, via geral, 30% do emprego ainda é indústria de transformação. Emprego direto. Ou seja, a zona suburbana do Rio de Janeiro sofreu uma desindustrialização, mas ainda tem uma indústria significativa. A cidade do Rio de Janeiro tem 180 mil empregos de indústria de transformação direto. É mais do que o dobro do que todos os 8 municípios da periferia da região metropolitana. Não é nem que a cidade do Rio tenha muito, é que o resto que tem muito pouco, né? Vai. Outro dado curiosíssimo, o município no estado do Rio de Janeiro que tem mais ocupação agropecuária é a cidade do Rio de Janeiro. Está ali, ó. Tem 9.299 dados do CEL. Segundo é Campos. Não é que a cidade do Rio tem muito, o resto é que não tem nada. Tá certo? E porque aqui você tem planta ornamental, né, que até cresceu com... Campos é uma desgraça, né? Campos tem uma cana decadente, Campos é o pior resultado do IDEB entre todos os municípios da região sudeste. Não foi uma indústria de petróleo para Campos, tá? E aí está aí o resultado. A cidade de Janeiro tem ali Santa Cruz, Campo Grande, tem inhame, tem chuchu, tem aipim, né? Tem coco, e tem as plantas ornamentais, e até cresceu, ainda tem dinamismo rural lá, Marcelo. E se a gente vai para a periferia da região metropolitana, a gente vê também que todos os municípios daqui da Baixada, ao contrário do que eu supunha, tem alguma agricultura, é pequena, mas tem. E talvez pudesse articular essa agricultura familiar com a venda para as escolas, porque agora tem uma regra do governo, né, que obriga as escolas a comprarem um percentual no próprio município. Então, é claro que nunca vai ter grande escala, mas para venda, por exemplo, para as escolas públicas pode ser uma coisa interessante. Vai lá. Aí, pegando aí por região da região metropolitana, já trabalhando mais a parte econômica, de emprego, de densidade produtiva, pode ir. Nós temos nessa área aqui de Itaguaí, Mangaratiba, a P5 é Santa Cruz, Campo Grande, a cidade de Janeiro. Isso foi o trabalho do Arco Metropolitano. Tem ali Seropédica. Nós temos... Volta aqui daí, por favor. Não vai dar para ler, está muito pequenininho. Mas a Itaguaí tem várias oportunidades em torno do complexo metalmecânico. Tem ali a indústria da Marinha, do estaleiro nuclear. Tem a Nuclep. A Nuclep era interessante porque ela faz bem de capital por encomenda, ela pode crescer muito. A CSA e a Gerdau, elas compram muitos equipamentos. Então, a Nuclep podia estar vendendo equipamentos para a CSA e para a Gerdau e geraria encadeamento. A CSA ela tem sido muito mal falada, até pela questão ambiental, mas o fato é que, enquanto o mundo usar aço, esse aço vai ter que ser produzido em algum lugar. E, se tiver como estar controlando a questão ambiental, a CSA hoje gera muito pouco benefício para o Rio de Janeiro, mas ela pode fazer uma segunda planta e vender para a Naval. Pode fazer uma segunda planta e vender para a indústria automobilística no Médio Paraíba. Ou seja, pode ter encadeamentos ali interessantes, desde que subordinada à questão ambiental, mas essa região aí é uma região que tem crescimento na área de metalmecânica, ou seja, a parte de siderurgia, a parte naval, pode ter um estaleiro aí, e estaleiro é um setor que vai crescer, a produção naval já está crescendo, vai continuar crescendo, provavelmente a Marinha vai ter que se equipar muito mais com pré-sal para o controle, quer dizer, do mar territorial, né? E Itaguaí também tem uma coisa que é o mais importante de todos para a Baixada, que é o terminal de contêiner de Itaguaí. Porque Itaguaí são vários portos. Portos de minério não gera benefício praticamente nenhum, ele é um porto de passagem. Agora, um terminal de contêiner, ele atrai a atividade industrial para a sua retroárea. E aí tem uma coisa curiosa. Quem é que é o dono do terminal de contêiner de Itaguaí? O dono do terminal de contêiner de Itaguaí é o Benjamin Steinbuch, que é um cara que é muito mal visto no Rio de Janeiro, principalmente pelo poder do Rio de Janeiro.
E aí, no Rio de Janeiro, se fez o arco metropolitano para tirar o transporte de carga da cidade do Rio de Janeiro. Por outro lado, se apoia muitos terminais de contêiner do Porto do Rio, Grupo Libre e Grupo Multiterminais, para ampliar o uso do Porto do Rio de Janeiro. Ou seja, com um arco, você ia tirar o transporte de carga da cidade de Janeiro e usar o terminal de contêiner Itaguaí. Por outro lado, você prioriza os terminais do Porto do Rio e traz todos os caminhões de volta. Ora, o Porto do Rio está engargalado pela cidade. Ali tem que ser transporte passageiro, inclusive é incoerente com o projeto do Porto Maravilha. Ali tem que ser transporte de passageiros e alto valor agregado. Mas a articulação política no Rio de Janeiro passa muito pelos dois terminais do Porto do Rio, não gostam do Benjamin e boicotam, até onde eu sei, o que pode o terminal de contêiner Itaguaí. E o terminal de contêiner Itaguaí é muito importante para a Baixada Fluminense, porque qualquer indústria ela pode se estabelecer na Baixada, com um arco ela bota no porto e exporta. Então, do ponto de vista logístico, você ter um porto perto de onde está a sua indústria, né, é uma coisa importante. É claro que esse terminal de contêiner Itaguaí também tem que estar preservando a questão ambiental. Agora, porto de minério pode poluir muito mais do que porto de contêiner, que na verdade é tudo fechado, né? Enfim, mas essa região aí, do ponto de vista econômico, o maior crescimento estaria vinculado ao terminal de contêiner Itaguaí. Pode ir. Aí vai passando logo. Vai. Seropédica tem a Rural. A Rural, eu acredito que ela devia mudar o nome dela, né? Porque não tem sentido no Estado de Janeiro você ter uma universidade rural, né? Eu acho que ela devia passar a se chamar Universidade do Grande Rio e eu acho que ela podia ser a Unicamp da Baixada Fluminense. Eu acho que ela tinha que se preparar e se organizar para isso, e é claro que a UERJ também no que ela tenha de campus regional. Quer dizer, ou seja, você estabelecer, tá certo, conhecimento, reflexão aqui na região sobre a região é fundamental, e a gente sabe que as universidades públicas têm muito mais capacidade de fazer isso. E Seropédica tem uma área industrial muito grande, está junto aqui do terminal de contêiner Itaguaí, pode atrair atividade industrial, mas volto a dizer, tudo isso tem que ser o quê? Pensando em infraestrutura, pensando em água, pensando em esgoto, pensando como é que preserva ambientalmente, é sempre uma coordenação de políticas. Turismo, curiosamente, quer dizer, Mangaratiba pode ser uma área de residência de classe média, né? Quer dizer, quanto mais você trouxer, quer dizer, classe média para residir na Baixada, maior vai ser a capacidade de pressão da região. Por quê? Porque o cara de classe média, né, ele tem muito mais acesso a jornalista do Globo, aos formadores de opinião, não é isso? O Adib Jatene, que é um médico, foi ministro da Saúde, ele costuma dizer que o pior problema do pobre é que o amigo dele também é pobre, né? Ele não tem para quem recorrer, tá certo? Então, você estimular, ou seja, quer dizer, as pessoas que trabalham em Caxias, né, dizem que a Ilha do Governador é o 5º distrito de Caxias, né, porque a classe média de Caxias, na verdade, mora na ilha. Então, você trazer as pessoas para residir aqui na região de classe média, isso aumenta a convivência de pessoas de diversas classes sociais, que é sempre positivo, e aumenta a capacidade de lobby da região. E outra coisa curiosa, a Baixada tem muita área que pode ser turística. Reserva do Tinguá, Mendanha, áreas belíssimas. Isso ajuda também a questão da autoestima, mas, novamente, precisa de infraestrutura e precisa que o arco não venha gerar uma ocupação predatória. Eu vou passar mais rápido. Essa região do central já é uma região mais ocupada. Na medida que você adensa industrialmente, você pode ter atividade de serviço. O serviço sofisticado ele fica onde está a indústria sofisticada. Então, na medida que você atrai mais atividade industrial para cá, você atrai também atividade de serviços de mais alto valor. E a outra coisa é Caxias, quer dizer, ou seja, você tem ali a Rio Polímeros, que é uma planta de gás químico, e você só vai gerar emprego significativo se atrair plástico. Hoje a Braskem, que é a dona ali, que é uma empresa moderna, a questão é como é que você desenha para ampliar a atividade produtiva a partir disso. Um dos problemas hoje do gás é que agora tem um gás novo nos Estados Unidos chamado gás de xisto, que custa 4 vezes menos do que o nosso gás. Então isso traz uma enorme interrogação com relação a como é que a gente vai fazer o uso do gás tão mais caro do que hoje é o gasto de xisto nos Estados Unidos. Mas, de qualquer jeito, essa planta ali, se atrair indústria de plástico, pode ser uma coisa interessante para a região. Pode ir mais rápido, pode. Eu não vou ficar... sim, volta aqui.
Essa é. Para chegar naquela... Vai. Isso aí. Outra coisa, quer dizer, nós temos hoje o Parque Tecnológico da UFRJ. O Parque Tecnológico da UFRJ, que está na zona suburbana, ele está lotado. Nós temos aqui o Parque do Inmetro, aqui perto, aqui em Caxias, que está subutilizado. Nós temos a Tecnópolis Petrópolis em Petrópolis, que nunca foi muito para frente, mas agora está voltando a ter alguma possibilidade. A UF vai ter um campus regional em Petrópolis, está indo agora a BURS, o Centro de Pesquisa da BURS no Brasil vai ficar lá, existe alguma possibilidade de ter atividade da Siemens, então Petrópolis começa a voltar a ter uma possibilidade de maior densidade em termos do projeto da Tecnópolis Petrópolis. Quer dizer, você pode estar fazendo aí um caminho tecnológico, né? Que passa pelo campus da FRJ, que hoje já está praticamente todo ocupado, que as empresas de petróleo querem ter seus centros de pesquisa perto do centro da Petrobras, que é o CEMPES, caminharia aqui para o Inmetro, que o Parque Tecnológico do Inmetro tem uma área disponível bastante significativa, e podia subir a Serra Petrópolis. Vai lá, por favor. Pode ir. Sim, volta aí, sai isso aí. Aquele de cosmético ali. Eu não tinha a menor ideia disso, descobri isso no trabalho do Arco. Nova Iguaçu tem um conjunto de fábricas de cosméticos que hoje emprega mais de 4 mil pessoas, mão de obra direta, cresceu mais de 100% nos últimos 4, 5 anos, trabalha também com cosméticos para a classe C, e é uma atividade que pode crescer, e, por exemplo, cosmético usa muito plástico. Então, se tiver indústria de plástico na Baixada, ela pode comprar as suas embalagens dessa indústria de plástico. Agora, tem que dar visibilidade, não só aos moradores da região, mas também o que tem de atividade aqui importante. Uma delas é essa área de cosmético, que pode ter um crescimento grande. O mercado consumidor da região metropolitana é muito importante, ascensão de classe C, enfim. Então, agora também os homens também usam mais, né, método sexual, que usa mais cosmético, usa mais produto de beleza. Então, é uma coisa que tem crescido bastante. Pode, por favor. Vai lá. Sim, pode ficar aí. Outra coisa curiosa, a Baixada tem muita indústria de bem de consumo durável e não durável. Eu acho que isso ainda é fruto da época da capital da República, com a renda muito alta na cidade do Rio de Janeiro. Então, outra coisa, quer dizer, importante, potencial na área de industrial que tem, é vestuário, calçado, alimentos, que com a melhoria da renda no Brasil e no Rio de Janeiro, esse mercado consumidor também tende a crescer. Pode ir. Vai. Pode ir. Depois, isso aí vai ficar disponível para vocês, tá, Marcelo? Não vou... Vai. Bom, Itaboraí. Itaboraí tem o Comperj, só que, novamente, os debates no Rio de Janeiro são muito desarrumados. O que vai ser o Comperj? Ninguém tem ideia. Se fala que Comperj vai gerar 200 mil empregos. Só que esse dado é um dado bem 10, é para o Brasil. E se vendeu a ideia de que vão ter 200 mil novos empregos em Itaboraí. São Gonçalo tem tido migração para lá, teve uma brutal especulação imobiliária. Parece que quem comprou foi só rico, então não tem tanto problema assim daquela bolha explodir. Mas, de qualquer jeito, quer dizer, o debate é muito desarrumado. 200 mil empregos era o Comperj sendo um polo petroquímico, e, na época, ia ser um polo petroquímico. Polo petroquímico pode usar gás ou nafta. Quando usa nafta, a quantidade de matérias-primas é muito maior. Então, vai atender a indústria farmacêutica, que no Rio é importante, pode atender a química fina, que tem no Rio de Janeiro, mas agora não, agora é gás. Então, gás com a petroquímica já é um projeto menor. Segundo, com esse gás hoje de xisto 4 vezes mais barato, será que a Braskem vai preferir investir no Comperj ou nos Estados Unidos? Provavelmente nos Estados Unidos. Então, o que o Comperj tem de garantida é ter uma grande refinaria, ou seja, uma reduc ampliada. Então, na verdade, naquela região ali, está se vendendo uma tese que absolutamente não vai acontecer e, enfim, continua tendo um desafio de como é que eu adenso produtivamente essa região. E vamos ver o que vai dar o Comperj, mas, novamente, um debate muito desarrumado, que fica se vendendo uma ideia que absolutamente não vai acontecer. Pode ir. Você tem a indústria naval que tem crescido, vai continuar crescendo, aqui na região de Niterói e São Gonçalo, vai.
Enfim, tem uma parte também de farmacêutica aqui em São Gonçalo, pode ir. Indústria de alimentos e bebidas, vai. Pode ter muito turismo, essa região é belíssima, até o Darwin andou ali por Cachoeira de Macacu, né? Vai. Tem uma parte de floricultura, vai lá. Vai. Turismo náutico, Niterói usa pouco, esse turismo náutico pode ser importante aqui em Niterói, pode ir. Bom, isso aí é para mostrar, ou seja, um arco margeando ali áreas verdes. Então, se não tomar um enorme cuidado, isso pode gerar muito mais degradação do que qualquer outra coisa, pode ir. E aí agora, quer dizer, terminar, acho que é a discussão mais importante, quer dizer, o que eu acho que teriam que ser as estratégias aqui para essa região. Primeiro, a reestruturação do setor público. Ou seja, que realmente o setor público do Estado de Janeiro se deteriorou muito, começa a melhorar do ponto de vista da máquina estadual em alguns lugares, mas aqui, no estado do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada e na periferia da região metropolitana, o setor público é de chorar. Então, a gente precisa, quer dizer, se a gente pegar os 92 municípios fluminenses e fizer um ranking de todos os municípios da região sudeste, são 1.640 municípios, o melhor município do IDEB está na posição 503, é Trajano de Moraes. Tá? Na periferia da região metropolitana, quase todos também estão lá na rabeira entre os 1.600 municípios sudeste. Ou seja, se a gente não tiver uma renovação política, né, e uma reestruturação do setor público, que entrou praticamente em falência, né, a Fundação CEPERJ, até recentemente, não tinha um estatístico. O Valério estava na reunião, até que estava o André também com o Banco Mundial, eu falei isso, tinha um pessoal de Washington. Aí, quando eu falei que o órgão de base de dados do Estado do Rio de Janeiro tinha um estatístico, o cara mandou um e-mail lá de Washington, entendi o que ele disse e tal, que o órgão de base de dados do Estado do Rio de Janeiro tem um estatístico. Né? Nós tínhamos 1.200 engenheiros do Estado do período Moreira, hoje tem 400. Eu acho que a demora do arco metropolitano, que era para estar pronto em 2009, tem a ver com isso. Ou seja, você teve uma desestruturação do setor público aqui. Nós somos recordistas em tuberculose no Brasil. Então, tem muitos indicadores que mostram que o setor público aqui se desestruturou muito. Por quê? Eu acho que a história de decadência do Estado do Rio de Janeiro, que a gente começa a ter mais perspectivas de ruptura com isso, tem a ver com três coisas. Quer dizer, a transferência da capital, nós não conseguimos construir estratégias regionais a partir disso, e com as cassações, que atingiu o Rio muito mais do que outras regiões. Aqui foi atingida a esquerda e a direita, o lacerdismo vai para a oposição e é cassado também, e assume uma lógica política particularmente clientelista e desestruturante. Quando a Rosinha assumiu, ela deu a seguinte declaração: no Rio de Janeiro, depois do chaguismo e brisolismo, por que não o garotismo? Né? Ora, o que é isso não a lógica personalista, desestruturante? Né? Então, nós temos um judiciário extremamente complicado. Quer dizer, tem um autor chamado Douglas North, que é prêmio Nobel, que ele vai dizer o seguinte: olha, o marco de poder, o marco institucional, ele pode ajudar o desenvolvimento ou prejudicar o desenvolvimento. Né? No sul da Itália, muito pior do que na Itália Central, no norte da Itália. Quer dizer, aqui, a partir das cassações, uma tese que eu defendo, é que o Rio de Janeiro se desestruturou politicamente de forma brutal. Isso levou a nossa máquina pública a um processo de pré-falência, e acho que o Rio de Janeiro ter feito um triste papel agora na votação da MP dos Portos, né, com Eduardo Cunha e Garotinho se chamando um ladrão ao outro, né, isso não é ao acaso. Eu acho que isso tem uma história de especificidade do Rio de Janeiro, uma lógica política também muito estruturante que a gente tem que superar. Mas, de fato, o governo estadual começou mudanças na Secretaria de Segurança, tá certo? Na Secretaria de Fazenda, enfim, diversas áreas. É claro que as UPPs até agora só não passaram da Tijuca, né, na zona suburbana alguma coisa, tem que vir para a Baixada. Se faz pesquisa qualitativa aqui na Baixada, muita gente tem uma visão muito crítica das UPPs, porque acham que nunca vai chegar aqui, e porque, na verdade, também houve um aumento, quer dizer, da violência aqui na região. Né? Então, enfim, quer dizer, mas a reestruturação do setor público estadual e na Baixada é um desafio absolutamente fundamental. As políticas têm que ser coordenadas,
Não basta fazer uma boa política na área de educação, ou na área de saúde, ou na área de transporte, ou na área de habitação. Como é que eu integro essas políticas? Tá certo? Quer dizer, a política de habitação e transporte, obviamente, tem que estar coordenada. Então, eu tenho que pensar o conjunto das políticas e por onde eu devo começar e quais são as prioridades. Vai. Orçamento territorializado no âmbito do governo do Estado estima as prefeituras a fazerem o mesmo, ampliando a transparência e a cidadania. Quer dizer, o Extra, toda hora sai matéria, né, mostrando como a rua do prefeito nos municípios da Baixada são melhores do que outras ruas, né? Então, uma das formas de você dar transparência é exatamente você territorializando o orçamento, que é uma coisa que os políticos normalmente não gostam de fazer, porque vai dar menos margem de manobra para ele, mas é uma coisa absolutamente fundamental. Ou seja, eu acho que o orçamento territorializado ele pode fazer com que haja mais racionalidade, atender as áreas que mais precisam. Quando a gente... Delegacia legal. Cheguei em Friburgo, há uns 3 anos atrás, Friburgo ainda não tinha delegacia legal, a delegacia ainda usava máquina de escrever. E tinha muito município pequenininho no interior que já tinha delegacia legal. Ou seja, uma lógica muito mais politiqueira, porque isso não é política, isso é politicagem, né? E o orçamento territorializado ele pode ser um instrumento de ampliação de transparência, cidadania e atender, de fato, prioritariamente as áreas que mais precisam. Integração do planejamento do governo do Estado com os municipais, utilizando instrumentos como os planos plurianuais e os planos diretores municipais. Ou seja, quer dizer, a política urbana também é caótica, né? Caótica, quer dizer, junto daquele depósito estava cheio de moradia, quer dizer, enfim. Você tem, por exemplo, produção de calçado aqui que tem significação em Belford Roxo, mas está numa área urbana, então nenhuma fábrica é legalizada que não pode ser urbanisticamente. Ou seja, na verdade, aqui tem que ser planejamento, 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 organização, 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 né? E aí você ter uma cultura de planejamento é fundamental. Obviamente, além de melhorar o ensino fundamental, tem que priorizar para áreas periféricas a política de creche. 1 a 6 anos é a idade fundamental na vida de qualquer pessoa. Prioridade para a melhoria do ensino médio, principalmente aqui na periferia da região metropolitana. Política cultural de geração de autoestima, né? Tem um autor chamado Albert Hirschman, que morreu recentemente, foi muito homenageado até por diversas correntes economistas diferentes, e o Hirschman vai nos ensinar, e tem um clássico livro de 1958, Estratégia de Desenvolvimento, que a questão da autoestima é fundamental. Quer dizer, se a gente ficar ouvindo, se o Brasil ouvir o Diogo Mainardi, nunca vai se desenvolver, né? Porque o Diogo Mainardi diz que nós somos um horror. Ele outro dia foi lá, aquele Alex, que agora é um chefe de cozinha, né, que é o 5º melhor do mundo, né? E o Diogo Mainardi ficou incomodadíssimo com aquilo, né? Até o cara deu umas peitadas nele. Então, é importante trabalhar, quer dizer, a autoestima, né? Isso é uma coisa absolutamente fundamental. Uma coisa que eu acho que podia fazer, que uma vez eu propus para a Prefeitura de Caxias, por exemplo, você tem muitas escolas, aqui mesmo a UERJ. Por que a gente não pode estimular a monografia que se faça sobre Caxias? E as outras universidades privadas que tem aqui, por que a gente não cria um prêmio de monografia, como tem lá do Corecon, para trabalhos sobre a Baixada, né? Por que de repente a Casa Fluminense não articula isso, né? É um negócio barato, né? Isso é uma coisa barata. A gente fez agora lá no IPP, né? Faz o sucesso, fazer para monografia, começar com monografia, quer dizer, trabalhar a autoestima, trabalhar a reflexão, né? Turismo também pode ser importante, as pessoas saberem que tem áreas belíssimas aqui na região, né? Tá? Vai lá. Tem muitos grupos culturais aqui na Baixada, né? De música, de dança, né? Tá? Preservação ambiental histórica da região, vai. Política de transporte de massa, quer dizer, não dá, né? Eu tenho casa em Petrópolis, passei uma época morando lá direto, né? Aí até uma certa altura chegava às 6 horas da manhã e ainda não pegava engarrafamento. Depois passei a ter que chegar às 5h30 da manhã e entrar na linha vermelha para não pegar engarrafamento, né? Então, quer dizer, realmente isso aí é decisivo. E aí você tem, quer dizer, se a gente pegar hoje na cidade do Rio de Janeiro, toda a política de BRT é chegando e saindo da Barra. Tá certo? A Barra não tem 5% da população carioca. É um pouco menos de 5%. E aí teve um artigo de um camarada do setor imobiliário, que botou lá no Globo, né?
que ele disse que a Barra vai ser o centro, centralidade mesmo, porque tudo quanto é transporte está chegando ou saindo de lá, né? O pessoal da prefeitura detestou esse artigo, né? Porque ele elogiando diz, olha, é isso que está sendo feito. Quer dizer, na verdade, a gente está interligando com o BRT a P3, que é a zona suburbana, com a P4, que é onde está a Barra, com a P5. Na cidade do Rio de Janeiro, o eixo de transportes é zona oeste, suburbana, centro. 35% do emprego da cidade de Janeiro ainda está na zona central. Ou então é Baixada, centro. Zona suburbana, centro. É aí que é o eixo de transporte, né? Vai lá. Política de adensamento urbano, ou seja, temos que botar a infraestrutura onde as pessoas já moram. Quer dizer, o Minha Casa Minha Vida, nesse sentido, ele tem um desenho errado. Porque quem compra o terreno é o empreendedor privado. O empreendedor privado vai comprar o terreno onde é barato é onde não tem infraestrutura. Então, vai estimular mais expansão e não adensamento, né? São Paulo, também nisso, por exemplo, a zona central de São Paulo, ela tem uma regulação muito mais rígida do que a zona portuária. A zona portuária, se bobear, não vai ter moradia nem de classe média. Tá? Em São Paulo, quer dizer, como é que é na zona portuária? Se o camarada ele compra o direito de construir, quando ele compra o direito de construir, ele pode fazer prédio alto. Se for para moradia, o direito de construir que ele compra é mais barato que se for empreendimento empresarial. Mas empreendimento empresarial dá muito mais lucro. Então, corre-se o risco, segundo o pessoal do setor imobiliário, a não ter praticamente nenhuma moradia lá na zona central, ali na zona portuária, que era importante ter, porque lá tem muito emprego. São Paulo não. São Paulo fez uma regulação mais rígida. Qualquer grande política territorial lá, por exemplo, se não me engano, na Faria Lima, metade dos terrenos tem que ser habitação. Então, os caras começam fazendo empreendimento empresarial que dá mais dinheiro, mas daqui a pouco, ou deixa vazio, tem que ser habitação. E tem política subsidiada para a habitação popular. Quer dizer, ou seja, lá está muito mais arrumado. Quer dizer, o Rio de Janeiro, que sempre foi uma coisa interessante, quer dizer, tem mais troca de classes sociais, quer dizer, não tem uma segregação tão grande do ponto de vista territorial como São Paulo tem, a gente corre o risco de aumentar a segregação do ponto de vista territorial, porque as favelas da Zona Sul estão ficando muito mais caro morar lá, né? Então você pode ter uma remoção pelo próprio mercado, e se você não tiver políticas compensatórias, você vai estar piorando o Rio de Janeiro. Vamos lá, já estamos terminando. Vai lá. Criação de uma coordenação de políticas que passa a questão de logística, infraestrutura, água, esgoto, telecomunicações, né? Vai. Política de segurança pública tem que universalizar, quer dizer, tem que atender essa região aqui também. Vai. Consórcios intermunicipais, principalmente na área de saúde. Quer dizer, essa coisa tem que ser pensada. A saúde é muito caro, né? Uma UPA, se eu quiser manter uma UPA adequadamente, com preço de mercado, gastando direito, sem um tostão de roubo, eu vou gastar cada ano o preço de construir uma UPA nova. Então, saúde é caríssimo. Por isso é que não pode, cada município tem um hospital. Quer dizer, isso tem que ser articulado de forma integrada, né? Então, isso aí claramente não é uma política municipal, é uma política regional. Política de adensamento produtivo, quer dizer, tem que olhar em sinergias, quer dizer, e aí, novamente, por exemplo, se fala à mão, Rio de Janeiro moda. Moda, pelos dados que eu já estudei, está em São Paulo, não está no Rio. Então, por exemplo, a cidade do Rio é muito cinema e vídeo, a parte de esporte, o Rio de Janeiro é importante, né? A parte de turismo, entretenimento, quer dizer, e não precisa ficar só na Zona Sul. Então, eu acho que a gente tem que procurar olhar, quer dizer, complexo petróleo e gás, quer dizer, o petróleo pode ser uma maldição, mas se for nos padrões da Noruega, não. E quando você faz pesquisa na área de petróleo, você está tendo muita tecnologia híbrida. A tecnologia, por exemplo, para olhar o fundo do mar, ela pode ser usada para cinema e vídeo. Tem um tanque oceânico na UFRJ que as ondas do mar, lá já se descobriu uma tecnologia para gerar energia a partir das ondas do mar. Então, eu acho que aí tem que pensar, quer dizer, o além petróleo junto com mais petróleo. Ou seja, procurar olhar isso, o que tem de projeto de engenharia, quer dizer, um mundo de oportunidades, e o Rio de Janeiro ele tem que estar no filé disso e como é que uma coisa se integra com a outra. Integração da região com os parques tecnológicos do Fundão e Metro, o aeroporto, essa é outra coisa, quer dizer, não pode ter uma política do aeroporto do Galeão contra o Santos Dumont, quer dizer, tem que pensar os dois de forma integrada.
Quer dizer, a Azul queria vir para o aeroporto Santos Dumont, não, tem que ser Galeão ou nada e tal. Acho que talvez tenha sido ruim para o Rio de Janeiro. Agora, com a nova regulação dos portos, provavelmente, a médio e longo prazo, talvez o Açu venha a ser o maior porto brasileiro. Por quê? Tem uma retroárea para a indústria, águas profundas, vai chegar a ferrovia lá, que é a FCA, o Porto de Santos está engargalado pela cidade, o do Rio também. Então, eu tenho que pensar no estado do Rio de Janeiro, qual é o papel dos terminais de contêiner do Porto do Rio. Terminal de contêiner de Itaguaí e o terminal do Açu. Novamente, o Açu tem que estar subordinado à política ambiental. Tem família de pescador, de agricultor, que estão lá na 5ª geração, é claro, que tem que levar isso em consideração, e chegar lá e negociar com eles adequadamente, fazer a coisa de forma organizada e planejada. Pode, por favor. Já tinha colocado, transformar a Rural na Unicamp da Baixada, e a UERJ também deixar de ser federal, né? Ou seja, a UERJ virar uma universidade estadual de fato. Vai lá, voltou para outra? Vai. E, por último, né, que é uma bandeira também do Marcelo, né, acho que é de todos nós, né, a gente tem que ver como é que constrói a governança para essa região, certo? Ou seja, se não fizer isso, não tem saída e, enfim, às vezes algumas pessoas acham que isso é só criar mais burocracia, mas não tem. Isso é uma única área urbana. Como é que eu vou pensar uma política urbana, uma política de transporte, uma política de saúde, né? Enfim, se não pensar de forma integrada essa metrópole. É isso, obrigado aí pela oportunidade, eu estou à disposição. O professor trouxe várias informações, dados, né, que dão um panorama bem qualitativo, né, quantitativo e qualitativo da região metropolitana. E, enfim, isso enriquece muito o debate e a caminhada que a casa se propõe a fazer com os diversos atores que a casa chama para o debate. Então, acho que isso ajuda muito nessa caminhada de envolver várias vozes para pensar a redução da desigualdade na região metropolitana. Pô, que horrível isso aqui, gente. Dá para falar no microfone? Não, é melhor. Quando você foi falando, eu pensei algumas coisas aqui para comentar com relação à Baixada, algumas percepções que eu tenho, e aqui tentar misturar outras ideias e, em seguida, abrir para as perguntas e tal. Então, quando você começa a falar, e aí a gente começa a falar de Baixada Fluminense. Alô? Bem melhor, né? Quando a gente começa a falar a Baixada Fluminense, é complicado porque começa um pouco de uma choradeira. E isso me incomoda, porque eu sou morador aqui de Caxias, eu sou nascido e criado em Bariê, que é o 3º distrito de Caxias, lá onde está passando o arco metropolitano e tal. E é ruim porque é um lugar que a gente tem tanta referência negativa. E aí, né, aí vem o professor, você falou, o Jorge também falou, e sempre tem uma brincadeira, uma piadinha, né, sobre a região. Enfim, ele fala, caramba, mas é uma região que tem muitos problemas. E aí, pegar nessa questão da gestão pública, que eu acho que essa é uma questão, assim, muito importante, porque eu acho que essa região, ela tem algumas lideranças, tem lideranças políticas nessa região que conseguem mobilizar as forças mais arcaicas da sociedade aqui. Isso é algo que é muito ruim, né? Então, consegue mobilizar as energias mais autoritárias, conservadoras, né, do coronelismo. E isso é muito complicado. E aí mistura com aquilo que o Jorge falou hoje cedo, da nossa matriz violenta, né, de uma sociedade muito violenta. Então, essa combinação de elementos transforma essa região num lugar árido e violento politicamente. Um detalhe, Caxias foi área de segurança nacional. Então, Caxias, por muito tempo, não votou para prefeito. Aqui a gente tinha um interventor na época da ditadura. Isso também é um elemento que é constituinte da nossa situação de hoje, né? Então, você ter uma política, uma administração municipal comandada, né, por
milicianos, bandidos de fato, e que fazem uso da máquina pública para angariar bens privados, garantir seus currais eleitorais e com uma violência muito forte. Então, acho que isso acaba sendo muito da marca da região, né? E aí, quando eu olho para Caxias, para a região metropolitana, eu acabo vendo um terreno árido para a sociedade civil aqui. Porque o que a gente está falando também aqui é como ampliar a democracia nessa região, né, para melhorar aqueles quadros políticos que você falou e a gente conseguir ter planejamento. A gente tem que pensar na democracia na Baixada Fluminense. Então, e pensar na democracia da Baixada Fluminense tem que pensar no fortalecimento da sociedade civil aqui. A gente precisa de mais vozes da sociedade civil ocupando o espaço público e pensando a cidade. Agora, essa região, ela não tem só coisa ruim, né? Tem muita história de luta. E onde nós estamos hoje é um fruto concreto dessa luta. Porque a FEBEF, né, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, na verdade, a origem dela está no Instituto de Educação Roberto Silveira, que é aqui no centro de Caxias, que foi um instituto criado para dar conta da formação de professores para a região, né, para ensino fundamental, né, ensino primário. E quando tem a fusão do estado da Guanabara, né, com o Rio de Janeiro, o Instituto de Formação de Professores Roberto Silveira passa para a responsabilidade da UERJ. Aí sim vira UERJ. Só que aí existe uma negativa dos reitores, né, de quem coordena a universidade, de incorporar essa unidade na estrutura da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, houve uma luta para que fosse incorporado, para que os professores fizessem parte do quadro de professores da UERJ. Houve uma luta com muito esforço para conseguir um campus próprio, porque durante muito tempo essa faculdade dividiu espaço com a formação de professores, né, de ensino médio. Então é complicado você ter um espaço de universidade com formação de professores, não tinha biblioteca. E com muita luta se consegue esse CIEP aqui, que era uma escola municipal, né, na escola municipal, e a universidade vem para cá. E aqui a gente tem 3 cursos, a gente tem pedagogia, matemática e geografia. Eu me formei aqui em geografia. Quer dizer, uma faculdade de educação da Baixada Fluminense deveria ter, no mínimo, todas as licenciaturas, né, para dar conta da carência de profissionais de educação, que está naquele ponto que o senhor mostrou ali, que tem que investir em educação, ensino fundamental e médio. E até hoje a gente só tem essas licenciaturas aqui, né? Matemática, geografia e pedagogia, né? Hoje tem um mestrado aqui em cultura, educação e comunicação, que hoje eu curso esse mestrado aqui. E aí, tentando enxergar um ponto positivo nesse cenário árido que é dessa região, essa universidade é sim um lugar de resistência, é um lugar onde tem pessoas pensando na região, e aí é fundamental a integração com outros centros de pesquisa, né, com as pesquisas que o senhor está fazendo. A casa, eu acho que tem esse papel de fazer circular várias pessoas, mobilizar vozes, e eu acho que essa universidade tem um papel estratégico para cumprir, para somar nessa caminhada de redução da desigualdade da região metropolitana. Então, só queria deixar um pouco assim, essa minha visão sobre a região, e agora eu abro aqui para perguntas, comentários, para a gente poder aproveitar mais também do conhecimento que o professor Mauro Osório tem sobre a região metropolitana. Então, Conceição, eu e Henrique, nós atuamos nesse movimento das políticas públicas para o livro, leitura e biblioteca, o Plano Municipal do Livro e da Leitura. E uma das defesas mais profundas em relação a isso, a defesa do livro, da leitura e da biblioteca, mas de forma indissociável. Se a gente defende só o livro, a gente defende o mercado editorial, o consumo de livro. Não é isso, não se trata disso. É necessário se fazer um país de leitores, uma cidade de leitores, mas não é só consumir livros. Para a gente ter, no final da discussão, quantos livros vocês leram, e isso engordar o mercado editorial. Não é isso. Mas uma discussão que se faz em outros países também, dessa defesa da autonomia, da emancipação,
coletiva e não apenas individual. A biblioteca comunitária, a biblioteca pública, as bibliotecas escolares fazem parte dessa defesa da leitura coletiva, da leitura compartilhada, que pode servir, com certeza, para a emancipação e essa autonomia, esse pensar. Eu acho que estamos precisando, as classes populares sabem fazer isso, estamos precisando de pensamento também, nesse sentido, de elaboração, de atuação mais firme do que a gente já sabe, né? Eu cheguei a esse bairro aqui com 5 anos, conheço a história dessa FEBEF, antes de ser construída era um CIEP, tem um monte de história em relação a isso, esse bairro e tudo mais. Nesse sentido, a luta do Plano Municipal do Livro e da Leitura é uma luta que transversaliza outras lutas, saúde, educação, a questão dos transportes, e a gente tem feito aí várias reuniões na Baixada, em Duque de Caxias, nos vários distritos, 1º, 2º, 3º e 4º distrito, e tentar agrupar as pessoas em torno disso, na defesa dessa questão. Eu acho legal trazer isso para essa discussão de hoje, né? Essa defesa da autonomia, da emancipação, mas coletiva, não apenas de um sujeito empoderado que vai usar aquilo de uma forma pessoal. Não, não se trata disso. Se trata de a defesa de um pensamento, sim, de transversalizar o pensamento com outras relações. Não sei se eu me fiz clara. Se você fala. Uma coisa com a dificuldade, quer dizer, ou seja, na verdade, claro que essa região, quer dizer, tem beleza, tem uma população, quer dizer, importante, quer dizer, interessante, né? E já teve movimentos sociais, tem até hoje, muito importantes, a época do Dom Adriano Hipólito, em Nova Iguaçu, né? E eu dirigi aqui, tive a oportunidade de dirigir, fui diretor do Vital Brasil, um programa especial de saúde da Baixada, chegamos a atender 2 milhões de pessoas, tinha consulta com a marcada, foi fruto, quer dizer, da luta aqui da região, que fecharam a Dutra, enfim, então, acho que tem que estar caminhando, e aí a questão da leitura e da cultura é decisiva para isso. Quer dizer, você estava falando da questão da fusão, quer dizer, um outro problema da periferia da região metropolitana do Rio de Janeiro é que até 74, isso aqui eram 2 unidades federativas separadas. Você tinha Guanabara e, na verdade, você tinha o antigo Estado do Rio, que ficou bastante decadente desde o fim do café no Estado do Rio de Janeiro, né? E aí o que acontecia? Quer dizer, o imposto estadual, que agora é o ICMS, na época era o IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações, o imposto estadual, a lógica dele sempre foi arrecada no centro e investe uma parte em todo o resto. O ABC Paulista, de onde nasceu Lula, onde cresceu uma boa parte da indústria brasileira, né, foi feito com o imposto estadual arrecadado na cidade de São Paulo. Só que no Rio de Janeiro, como você tinha 2 unidades federativas, todo o imposto arrecadado na Guanabara só podia ser investido na própria Guanabara. Caxias é muito mais cidade do Rio de Janeiro do que Santa Cruz, do que Campo Grande, né? Inclusive a população de Caxias está toda muito encostada na cidade de Janeiro, tanto que tem uma lei municipal, né, que a prefeitura tem que ficar no meio do município exatamente para tentar expandir, né, espraiar um pouco mais nesse caso, né? Que eu nem sei se está certo, mas enfim, mas a lógica é essa. Mas por quê? Porque a periferia ela cresceu como um prolongamento da cidade do Rio de Janeiro. Mas até 74, todo o dinheiro arrecadado na cidade ficava lá. Apesar de uma boa parte das pessoas que trabalhavam na cidade, construíram essa riqueza na cidade, na verdade moravam em outro estado, que era o antigo Estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, então, e a outra questão é que, na verdade, se você já peguei, as pessoas levam mais de 2 horas por dia no transporte, ainda trabalham 8 horas, têm filhos, não sei o quê, quer dizer, o tempo que sobra para conviver na região também é muito pouco. Então, novamente, quer dizer, se você melhora o transporte, você pode aumentar o período de convivência na região. Se você atrai mais emprego de qualidade para cá, permite que as pessoas passem a trabalhar mais na região e a vivência na região também simplifique. Quer dizer, o complicado de qualquer estratégia de desenvolvimento é como é que eu dou o start. Quer dizer, o que vai fazer gerar de fato o início de um ciclo virtuoso, né? O que é essa combinação de políticas, por onde que ela tem que começar, né? Pega, por exemplo, a China, aquele gigante começou a se mover,
né? Tem uma série de problemas e tal. E aí, não, daqui a pouco vai pagar, mas até hoje não parou. Quer dizer, o próprio processo de desenvolvimento, ele também vai gerando suas soluções, gera uma autoestima muito maior, né? Enfim, aí a leitura é fundamental até pela questão da autoestima também. Pessoas acreditarem, quer dizer, em si mesmo, né? Mas eu acho que é isso, e aí, enfim, eu acho que aí o debate cumpre um papel importante nisso, né? Mais alguém tem uma questão? Mauro, eu queria só ponderar, dizer, no momento você falou, não, Tiago, da qualidade, né, da gestão pública aqui na Baixada ser uma qualidade mais desordenada, com menos planejamento e tal, e que isso tem um efeito, né? Mas a gente vê, você mesmo citou, a cidade do Rio de Janeiro também, fazendo investimentos, por exemplo, de transporte, determinados investimentos, quando existe todo um consenso de que esses investimentos estão equivocados, né? Quer dizer, eu acho que não é uma... Assim, não se sabe muito bem por que a prefeitura... não sei exatamente por que a prefeitura defende esse investimento, mas o fato é que é difícil a gente conseguir que o gestor público, que o prefeito, que o executor, o ordenador da despesa, né, como se diz, né, na máquina pública, seja permeável a esse debate público, né? Quer dizer, como é que você vê isso? O que se poderia fazer para ter uma maior participação, seja nesses governos, nessas cidades menores, você com a sua experiência de consultor, de prefeituras e tudo, seja nessa cidade né, do região metropolitana do Rio, ou no próprio Rio, como fazer para melhorar isso, né? Quer dizer, na verdade, com todos, quer dizer, os defeitos que tem, quer dizer, eu acho que, inclusive, a estratégia equivocada da Prefeitura do Rio de Janeiro, no meu entendimento, também tem uma raiz histórica e tem a ver também com as forças políticas. Você tem FETransporte, você tem o setor imobiliário. O Lúcio Costa, nos anos 60, ele fez a mudança da capital do Rio para Brasília e ele propunha a mudança da capital da cidade do Rio de Janeiro, do centro do Rio para a Barra. E essa memória fica e interessa o setor imobiliário, né? Então, mas, novamente, eu acho também que se você tiver uma reflexão, quer dizer, mais forte, mais permanente, mais ampla no Rio de Janeiro, isso vai ajudar. Agora está se discutindo aquele PIA, se tem que ser em Y ou em J, ou sei lá qual é a letra, né? Isso ganhou a densidade e até deve mudar. Mas, com todo respeito à letra do PIA, eu acho que a questão de transporte é uma discussão muito mais importante, mas que permeia menos a sociedade, o entendimento, quer dizer, sobre isso, né? Então, acho que volta a questão E é claro que na periferia é muito pior, gente. Quer dizer, eu tive em Itaguaí. O secretário lá me disse o seguinte: ó, Itaguaí não tem 1 quilômetro de esgoto tratado, não tem uma linha de ônibus regularizado, um táxi com taxímetro. Quer dizer, é terra de Marlboro, né? Então você tem uma lógica de máfia, de lobbies, quer dizer, que é uma desgraça, que é muito pior do que o Santa Cruz. Os indicadores são muito piores, as periferias são piores. Como o Rio degradou, e tem uma periferia mais degradada. Quer dizer, como é que a gente sai disso? Aí eu acho que é um conjunto de coisas. Entender a região, tá procurando brigar por isso, né? São Paulo tem 2 jornais de grande porte, tem Estadão e tem Folha. Isso abre muito mais espaço para o debate, né? Tá certo? Aqui a gente tem um só, né? Que até me dão muito espaço. Não posso reclamar pessoalmente, não. Mas, oi? Então, claro, jornalista não vem aqui, pô. Jornalista não vem aqui. Quer dizer, eu me lembro uma vez um candidato a prefeito que ele estava na Zona Oeste, mas para o cara entrevistar ele teve que fazer uma programação na Zona Sul, senão o jornalista não ia. Não é isso? Então, essa coisa da invisibilidade das periferias, isso é um fato também. Enfim, quer dizer, não tem que pensar. Eu acho que, na verdade, é como é que você aglutina forças, como é que você trabalha o debate, como é que... Né? E aí ver como é que avança. Quer dizer, o setor público tem que funcionar, não tem jeito. Ah, não, vamos bypassar o setor público. Isso não existe. Tá certo? O papel do Estado em qualquer sociedade capitalista é absolutamente fundamental. Quer dizer, a educação pública ela tem uma escala que o setor privado, ou não vai ser doação ao setor privado que vai resolver. Tá certo? Quer dizer, a UERJ pode ser uma âncora importante, a rural pode ser uma âncora importante nisso. Trazer atividade produtiva também gera um sopro de renovação.
Quer dizer, a gente tem que pensar, quer dizer, a atividade produtiva também como uma coisa positiva, até desse aspecto, tá certo? Quer dizer, gera, quer dizer, enfim, novas pessoas trabalhando aqui, tendo interesse pela região, procurando brigar por ela até pelos seus interesses econômicos específicos, né? Enfim, então, é isso. Agora, simples não é, né? Eu estou querendo contribuir aqui. Eu, quando vinha na Baixada, assim, eu vinha por causa de uma organização chamada FASE, e não tinha ainda os partidos legalizados, nem CUT, nem nada. E aí eu vinha com um rapaz, o Fernando, para fazer reunião com trabalhadores de construção civil, que era onde eu vivia a minha militância política. E eu percebia, eu me criei em Realengo, cheguei em Realengo com 10 anos, saí de Irajá, que as ruas não tinham meio fio, aquilo era uma coisa que eu me criei em Realengo, já tinha meio fio, tinha aquelas coisas, eu olhava aquelas ruas assim, tudo, né? E hoje eu venho, e aí eu encontro aqui dentro de um CIEP, o Mauro. E aí eu estava pensando, eu acho que uma das coisas é saber como é que hoje funcionam essas câmaras de vereadores, quem são os vereadores, que forças políticas eles representam, ou que movimentos eles representam, porque o Rio de Janeiro, nos anos 80, eu estava no carro que foi considerado uma década perdida, mas foi uma década lá para a gente criou, foi uma briga danada na Fafeg, né? Porque tinha uma Fafeg do Chagas e tinha uma Fafeg que era na FAMEG, chegou até a sair dos quadros da FAMEG deputados federais. Era uma briga. Na FAMEG saiu até um vice-prefeito. Não estou entrando em julgamentos, mas houve todo esse movimento. E a Baixada, ela também teve um momento assim. Hoje eu percebo que... Quer dizer, então, eu acho que um dos primeiros passos é os atores políticos da Baixada, os animais políticos da Baixada. Como é que essas câmaras, como é que elas funcionam, o que eles representam, né? É isso. Não, na verdade eu ia fazer um comentário, tem um diálogo remoto com o comentário do Leônidas, no sentido de tentar pensar também em forças políticas que incidem sobre o processo, né? E aí um tema que eu acho que vale levantar para reflexão sobre investimentos também em mobilidade, né, é um tema de que dinâmicas de interesses e de lógicas econômicas estão em jogo aqui também. Quer dizer, o Mauro chamou a atenção para a contradição entre, enfim, a construção do arco metropolitano, o terminal de containers em Itaguaí e a reafirmação do Porto do Rio como o porto principal na metrópole de containers e, enfim, em função de capacidade de incidência política sobre, nesse caso em particular, o governo do Estado, né? Muito de passagem, né, esse artigo recente desse empresário reafirmando, né, invocando, quer dizer, construindo um discurso de relegitimação da ideia da Barra como o destino prometido do novo centro do Rio e de, né, criar uma argumentação supostamente racional em torno disso. E me chamou a atenção, não só porque ele é sintomático, né, quer dizer, é um ator do setor privado com interesses imobiliários na região, quer dizer, ele é muito transparente em relação a um lobby, aqui nesse sentido até no bom sentido, está lá botando a cara, publicando um artigo, mas é um lobby, aquilo está a serviço, né, de uma dinâmica imobiliária hoje que privilegia a expansão para aquelas áreas. E isso certamente pesa na reafirmação da expansão para a Barra e para a Zona Oeste, como vetor de expansão de política urbana no Rio hoje. Quer dizer, pesa a construção imobiliária para a classe média e média alta na Barra, e na Barra estendendo-se, né, Barra Olímpica, Barra que vai até a Taquara, que vai até etc. E, como o Mauro chamou a atenção, no Minha Casa Minha Vida também, quer dizer, na construção de moradia popular, na mesma dinâmica. Do mesmo modo, quer dizer, aí, quando a gente fala em adensamento, está falando de aproveitar a infraestrutura existente. Então, isso vai de encontro a uma cultura que é a cultura de que você constrói, realiza os lucros disso, deixa que isso se degrade e vai expandindo fronteiras econômicas numa lógica que pode fazer sentido do ponto de vista do investimento de curto prazo, mas certamente não faz do ponto de vista da política urbana coletiva. Eu acho que a gente precisa pensar mais, tudo isso que eu falei, e
uma tendência, uma mentalidade, uma tendência de reafirmação de certa centralidade excludente, certamente pesa para que a gente tenha, por exemplo, investimentos em transportes sobre trilhos em metrô ligando a Barra à Zona Sul e não na malha de trem. Isso aqui tem a ver com o poder de pressão relativa de grupos sociais, sem a menor dúvida, né? E com uma agenda de centralidade urbana, etc. Né? Mas acho que aqui também tem em conflito uma situação na qual, de um lado, eu tenho a oportunidade de gerar grandes investimentos de construção de infraestrutura nova, com o metrô da Barra, com os BRTs e contratos significativos com empresas que constroem essa infraestrutura, e de outro eu tenho grupos instalados com interesses, enfim, ou no caso da malha de ônibus, digamos assim, enraizados, incrustados, que implicam uma briga, uma alocação de capital político brutal de tentar mexer naquilo, ou com interesses e lobbies constituídos. Quer dizer, eu preciso, não gerar a construção de infraestrutura nova, e dois, ao invés de gerar oportunidades na interface com o setor privado que investe naquela área, gerar conflito com ele. Né? Isso é menos visível, mas eu desconfio que isso tem seu peso na lógica que não é o único fator, mas é um fator que eu acho que incide sobre a tomada de decisões de investimento econômico, financeiro e de capital político também em transporte no Rio. E aí a gente vai nessa ciranda, né? Porque a gente tem a malha de BRT, tem um debate. Né? Acho que sobre o metrô da Barra, eu realmente não conheço ninguém que seja capaz de sustentar que faz sentido como opção em relação a investimento na malha de trens e na recuperação da área suburbana a partir disso. Né? No caso do BRT, há um debate de custo-benefício. Seria muito melhor investir em expansão da malha de trilho, mas isso é mais caro, então vamos fazer o BRT, que é uma solução intermediária, mas que é viável no curto prazo, etc. Esse é o argumento, por exemplo, da Prefeitura. Tudo bem, né? Mas aí agora vem o argumento, bom, mas o BRT, como malha nova, teria que se integrar com a malha de transportes metropolitanos. Né? E aí ontem eu vi a notícia, né, que deve estar sendo publicada a estação em breve, de fazer um BRT de Nova Iguaçu a Madureira, integrando o modal. Né? E eu olho para aquilo e falo, bom, muito bem, nós temos uma malha de trens metropolitanos, a gente poderia pensar a reestruturação da malha de trens metropolitanos a partir da infraestrutura instalada de trilho e, eventualmente, criar conexões com outros modais na medida em que isso possa fazer sentido de custo-benefício, que esse é um debate, é um bom debate, mas é um debate em aberto. Né? E, no entanto, a gente caminha para resolver esse problema afirmando um modal que não é um modal de trilhos, etc., porque aí você colocou aquele movimento e aquilo vai gerando filhos, frutos, né? E sem muita racionalidade, pelo menos pública. Então, era isso. No fundo, era agregar, chamar atenção para, assim como no caso dos terminais de containers ou no caso da expansão imobiliária, também na malha de transportes, acho que não dá para ignorar a dinâmica de interface com o setor privado ligado a essa área. Só colocar isso que eu estava aqui pensando, né? Quer dizer, ou seja, como é que a gente amplia a discussão e como é que pode começar a pensar coisas novas aqui para a região, né? Agora nós tivemos aí os prefeitos eleitos, tá certo? E você tem os planos diretores, você tem os planos plurianuais, a UERJ tem alguma coisa já de geografia aqui. Eu acho, por exemplo, que uma pauta interessante seria a UERJ tentar criar, né? Talvez ampliar isso para um curso também, além da licenciatura, uma graduação em geografia, e talvez um mestrado, quer dizer, em geografia, que pense a questão do planejamento urbano, que por aí talvez numa aliança, quer dizer, uma associação com o IPUR, por exemplo. Né? Por quê? Porque aí você começa a gerar reflexão aqui sobre a questão urbana, que com certeza é uma dessas variáveis, né? A outra questão, tem um fórum agora de secretário de Desenvolvimento Econômico, que foi criado, que o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Caxias está liderando, e eles estão querendo, de fato, construir uma agenda. E estão entendendo que essa agenda não pode se restringir à área econômica, porque passa por infraestrutura, passa por educação, passa uma série de coisas. Quer dizer, eu acho que tem que tentar identificar, quer dizer, os caminhos possíveis de se estar realmente construindo agendas relevantes. Né? Tá certo? Essa da geografia podia ser algo interessante. A UERJ já tem geografia, já tem alguma tradição nisso. Né? Talvez caminhar para ter um mestrado aqui que reflita do ponto de vista urbano, tá certo? A partir da graduação e depois do mestrado, na área de geografia, mas com esse viés, né? Pode ser uma coisa, quer dizer, bastante interessante para você criar instrumento de pressão, de lobby, de estranhamento, né? Quer dizer, a questão do BRT pode não ser racional para algumas áreas, mas pode ser muito racional para outras, né?
Tá certo? Quer dizer, lá, o próprio Curitiba hoje parece que já está começando a investir muito mais em trilho, né? Enfim, mas eu acho que é isso. Eu acho que, quer dizer, para onde que o olhar da UERJ daqui deveria caminhar? Tá certo? Em termos do que são as agendas mais importantes, a partir também do que já tem, do que a própria UERJ tem. Quer dizer, talvez uma reflexão sobre a questão, quer dizer, urbana, né? Tá certo? Pode ser uma coisa interessante. Não, com certeza. O mestrado que tem hoje aqui é um mestrado em educação, cultura e comunicação. Então, a ideia é de criar uma linha de pesquisa que vai estar olhando os movimentos culturais das periferias, né? Então, isso já é um passo importante nessa direção. Agora, a construção, por exemplo, de um mestrado aqui, que eu acho, em geografia, que eu acho que seria fundamental, quer dizer, tem um teto que é o investimento público, né, do governo do Estado em educação aqui na universidade. Por exemplo, aqui tem uma deficiência enorme de professores de geografia. Então, o curso de geografia ainda tem as suas carências, né? Então, tem que consolidar isso para dar esse passo em direção ao mestrado. Mas aí, isso é fundamental. A questão é esse passo que é do governo em investimento. Tem uma luta aqui, né, por investimento constante no campus, e tem as dificuldades que a gente já conhece no governo do Estado, mas certamente uma linha de pesquisa em geografia aqui, olhando a questão urbana da Baixada Fluminense, seria fundamental para adensar discussões com outros centros de pesquisa. Então, tem uma tradição grande na geografia disso no Brasil, né? Milton Santos, que eu tenho orgulho de ter sido estagiário, José de Castro, né? Enfim, quer dizer, já tem toda uma história de pensar políticas públicas a partir da geografia, né? Tá certo? Do território, exatamente, do território, né? Tá? É isso. Então, a gente dá uma pausa agora. Com certeza. 2014 está aí. Eu acho que a gente está iniciando aqui uma discussão, uma pauta, né? Levantar a questão metropolitana para ser discutida com mais seriedade nas eleições do ano que vem. Você vai falar agora? Quer falar? Então, tá, beleza. Agradecer aqui a contribuição do professor Mauro Osório, presente de todo mundo. Daqui a pouco, a gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouco a gente começa com a oficina de segurança cidadã.